né? Quando a gente lê esse texto aqui, a sensação que a gente tem é que Isaías ele foi transportado para o Calvário séculos antes de tudo que estava para acontecer. Ele descreve com tanta precisão que parece que ele está ali em frente à cruz, falando sobre o sofrimento de Jesus naquele momento, mas também sobre a vitória que viria daquilo. Esse texto ele também serve, irmãos, para a gente como, podemos dizer assim, mais uma certeza, né, de que a cruz, a crucificação de Jesus, ela não foi um acidente na história, né? Não foi algo que foi trama dos judeus, foi culpa de Pilatos por ter sido fraco, né? Não foi nada disso. Aquilo ali era algo que já estava decretado na eternidade por Deus. Havia todo um plano de Deus já para redimir toda a humanidade. Então, a gente olha para a cruz e a gente não vê apenas o sofrimento, assim como ele descreve aqui, todo aquele sofrimento, mas a gente vê também esperança, a gente vê a vitória que é descrita aqui. Isaías, ele começa falando aqui no versículo 4, que foi onde nós começamos a leitura, o motivo de tudo isso, né, de todo esse sofrimento que Jesus sofreu ali. Ele fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E no versículo 5, ele fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. O profeta ele vai enfatizar aqui, irmãos, que o sofrimento de Jesus ali não era por culpa de alguma coisa que ele fez, não era porque ele tivesse pecados e ele precisava ser castigado. Não foi por causa de um determinado grupo ou de um líder ali político que tenha sido fraco, mas o motivo de tudo aquilo, os culpados de tudo isso fomos nós, toda a humanidade. A minha culpa e a sua culpa estavam ali sendo colocadas sobre ele. Ele tomou aquilo que era nosso, irmãos. O pecado, a condenação, tudo isso era culpa nossa. Tudo isso foi colocado sobre ele ali na cruz. Aqui nós vemos, irmãos, descrito, né, perfeitamente, séculos antes de Jesus nascer, a doutrina da expiação vicária. Aquilo que ele sofreu ali foi substitutivo, né? Era algo que ele estava sofrendo para que nós fôssemos livres daquela condenação do pecado. Em João 10:10, a palavra de Deus fala que ele morreu, né? Na verdade, a palavra de Deus vai falar que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ele não morreu em vão. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado e de uma morte eterna. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Não porque a gente fizesse por merecer, né? Não porque a gente fosse bonzinho ou porque a gente o amasse. Paulo vai falar em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por nós, a gente ainda não fazia questão nem sequer de se voltar para Deus ou de se interessar por alguma coisa da palavra de Deus. A gente vivia, como a palavra fala, desgarrados como ovelhas, cada um andando pelo seu caminho, fazendo todo tipo de iniquidade, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Isso, irmãos, não foi, Jesus não morreu apenas por causa das nossas dores e das nossas enfermidades. Foi também por causa da nossa rebeldia. Todos nós tínhamos de forma voluntária, praticávamos de forma voluntária esse desvio. Mas a palavra diz que Deus fez cair sobre eles, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos por causa dessa rebeldia. Ele foi humilhado e oprimido e não abriu a sua boca. O cordeiro se entrega em silêncio.
Assim como João Batista vai falar em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o único que poderia fazê-lo. Era o único perfeito sobre a terra, irmãos. Não tinha nenhum outro que pudesse assumir aquele lugar de tirar o pecado de toda a humanidade, porque todos os homens são falhos. Ele era o único sem mancha nem mácula. Os versículos 8 e 9 dizem assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Cristo sofreu, foi condenado no tribunal humano de forma injusta, foi tratado como um criminoso, sepultado entre os ímpios. Mas Isaías ressalta, irmãos, que nunca houve injustiça nele. Nunca houve nenhum tipo de engano que saísse da boca de Jesus. Ali era o inocente morrendo como culpado, assumindo nosso lugar. O justo tratado como ímpio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do 39 ao 42, diz que enquanto Jesus estava ali crucificado, os que passavam ali em frente à cruz blasfemavam dele, meneando as cabeças, ou seja, balançando as cabeças de forma de deboche, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes e os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça da cruz e queremos nele. As mesmas pessoas por quem ele estava morrendo, as mesmas pessoas sobre o pecado de quem estava sobre ele, estavam zombando dele, estavam escarnecendo dele naquele momento. Mas por que tudo isso era necessário? Por que toda essa humilhação? Por que ele teve que passar por tudo isso, irmão? Porque o próprio Jesus, ele vai falar no Evangelho de Mateus, quando ele é preso e Pedro puxa a espada e corta a orelha do servo. O próprio Jesus, ele vai falar que se ele quisesse, ele poderia orar a Deus e Deus mandaria mais de 12 legiões de anjos para livrá-lo daquele momento. Mas que ele não o faria, pois era necessário que se cumprissem as Escrituras. Havia na humanidade um problema que era insolúvel até então: o pecado. Desde a queda do homem, irmãos, que a gente lê em Gênesis 3, o homem ele se tornou escravo do pecado. E a justiça perfeita de Deus, ela não poderia simplesmente passar pano para o pecado, fazer vista grossa, deixar o pecado impune. O Senhor é santo e a sua santidade exige que o pecado seja punido. E qual que é a punição? Qual que é o pagamento? Paulo ele vai falar em Romanos 6:23 o preço. O salário do pecado é a morte. Se Deus ignorasse o pecado, se ele deixasse de punir, ele não estaria sendo justo. Durante séculos, Israel ofereceu sacrifício de animais, ano após ano, conforme a lei. Mas esses sacrifícios eles eram apenas sombra daquilo que estava por vir. Eles cobriam o pecado, digamos assim, temporariamente, tornavam o homem aceitável diante de Deus, mas eles não podiam removê-lo de uma forma definitiva. Hebreus 10:4 afirma: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Cada cordeiro sacrificado ali apontava para o cordeiro perfeito que ia vir. O pecado, irmãos, ele era algo insolúvel, se a gente for ver, pela força humana, ou de acordo com os rituais da lei. Não tinha como resolver esse problema. O homem não tinha como satisfazer de forma plena a justiça de Deus. Por isso que era necessário
que alguém sem pecado, alguém perfeito, assumisse o nosso lugar. Nós não tínhamos como resolver isso por conta própria. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O inocente tomou sobre si a culpa de toda a humanidade. Na cruz, Deus mostrou sua justiça, não deixou o pecado impune, mas o puniu em Cristo. O castigo que era nosso caiu sobre o Filho, e dessa forma a justiça de Deus estava sendo perfeitamente satisfeita. Ao mesmo tempo, Deus estava ali na cruz sendo justo e também justificador. Ao oferecer perdão e absolvição do pecado para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que aceitam o sacrifício que ele fez por cada um de nós ali na cruz. Ele não apenas pune o pecado em Cristo ali na cruz, mas também declara justo aquele que deposita sua fé no sacrifício de Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma pregação muito interessante sobre esse tema, muito boa, aliás, em que ele faz uma comparação com um tribunal humano, mais ou menos como acontece, e ele fala que é como se ali, no tribunal de Deus, tivessem sido dadas duas sentenças de forma simultânea. Deus estava condenando o pecado em Cristo, dessa forma ele estava sendo justo, porque não estava deixando o pecado impune, e ele estava também declarando o pecador absolvido pela fé em Cristo, naquele sacrifício que ele fez. E dessa forma ele estava sendo justificador de cada um de nós. Em 2 Coríntios 5:21, a palavra de Deus fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E em Romanos 3:25 e 26, fala que a quem Deus pôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O versículo 10 vai falar que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi o próprio Jesus que se entregou como oferta, irmão. E aqui na palavra diz que ao Senhor agradou moê-lo. Por que diz que ao Senhor agradou moê-lo, moer o seu próprio filho? Porque naquele momento ali na cruz, Deus não estava vendo o seu filho amado em quem tinha alegria, como diz Mateus. Ali naquele momento, Deus estava vendo o pecado, culpa de todos nós que tinha sido colocado sobre ele. Deus não estava castigando o seu filho, ele estava castigando o pecado. Então, como a gente vê, a cruz ela não foi algo que tenha sido improvisado, irmão. Ela não foi algo que tenha sido arquitetado pelos homens. A cruz que eu digo, o sacrifício de Jesus. Apocalipse 13:8 chama Cristo de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, muito antes da nossa criação, muito antes de tudo isso, já tinha sido decretado na eternidade a redenção. Deus já sabia, com sua onisciência, que nós não tínhamos como, por conta própria, nos livrar daquilo que ia acontecer, dos nossos pecados. E Cristo, ele se ofereceu para fazer esse sacrifício por nós. Mas essa oferta que Jesus fez, ela não termina na morte, embora ele tenha morrido na cruz. O versículo aqui, ele aponta para a ressurreição de Cristo, para os frutos da obra de Cristo, né? Ele não apenas morreu ali, mas ele ressuscitou. E é exatamente por isso que nós temos esperança. É exatamente por isso que cada um de nós aqui pode ter certeza de que o nosso pecado morreu ali, mas Cristo ele nos justifica. Garantindo que o sacrifício de Jesus ele é eficaz e suficiente para nos libertar da escravidão do pecado. Hebreus 10:12
O escritor afirma: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado, está assentado à destra de Deus. Diferente daqueles sacrifícios que eram feitos de animais, não precisava fazer todo ano outro sacrifício. Aquele sacrifício de Jesus, ele já tinha sido perfeito. Não havia necessidade de continuar sacrificando. Isaías ele nos mostra então, irmãos, que isso anda muito longe de ser uma derrota, né? Porque aos olhos humanos isso pode parecer como um fracasso. Era como se a obra de Deus tivesse parado. Jesus ele veio, estava pregando, as pessoas estavam se convertendo, de repente ele morre, vai acabar. Não. Isaías ele mostra que há uma vitória, porque teve ressurreição. O fruto do seu sacrifício, irmãos, uma multidão de salvos. A igreja de Jesus está aqui hoje remida e redimida, reconciliada com Deus por causa disso. Cada homem e cada mulher, ao longo da história, irmãos, séculos, milênios, na verdade, né, de história da igreja, a igreja sendo perseguida, cristãos sendo mortos, mas mesmo assim, eles não negam a fé em Cristo, não voltam atrás em dizer que não, esse sacrifício aqui talvez não tenha sido desse jeito, talvez as pessoas estejam fantasiando um pouco demais, preferem morrer crendo que realmente é daquela forma. Jesus suportou a cruz, irmãos, porque ele saberia que haveria essa alegria depois dela. Hebreus 12:2 vai falar que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Paulo ele vai falar também em 1 Coríntios 1:18 que a palavra da cruz ela é então loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque aos olhos do mundo, irmãos, essa cruz ela tem muito mais sentido de derrota, de fraqueza. Como é que Jesus, sendo alguém tão poderoso, não desceu da cruz? Como é que ele aceitou ser crucificado ali, como aquelas pessoas escarneciam dele? Mas para nós que cremos, é a revelação suprema do amor de Deus. Porque, como nós vimos na palavra, ele não morreu por aqueles que o amavam, por aqueles que estavam ali o adorando, ele morreu por aqueles também que estavam escarnecendo dele naquele momento. É através disso que nós temos o perdão dos nossos pecados e somos libertos. Somos chamados a uma vida nova com Cristo. A gente não tem como ler esse texto de Isaías e a gente ficar indiferente, irmão, porque ele realmente ele causa um impacto muito grande na nossa vida. A gente se vê ali tendo que tomar, digamos assim, uma certa decisão. Você vai ver isso como uma loucura, como uma fantasia de um bando de gente maluca, ou você vai ver como o poder de Deus? A gente não pode continuar a viver da forma como a palavra fala, que era cada um vivendo como ovelha desgarrada, cada um pelo seu caminho. Que a gente possa, irmãos, ao olhar para a cruz, ao lembrar do sacrifício de Jesus, coisa que a gente celebra todos os meses aqui na igreja, quando a gente celebra a ceia do Senhor, que a gente possa olhar dessa forma, a gente possa ter essa certeza no nosso coração de que aquela obra ali na cruz, ela não foi culpa de homens, ela não foi arquitetado pelos homens, não foi fraqueza, não foi derrota, ela foi algo que Deus já tinha decidido lá na eternidade para salvar a cada um de nós. Isaías ele viu o Calvário séculos antes. Deus mostrou para ele. Hoje nós olhamos para trás, vendo a palavra, e nós vemos o cumprimento de tudo aquilo que já havia sido escrito nos profetas. Deus já tinha revelado para os seus profetas. E pela fé, hoje nós olhamos para frente.
nós vemos a vitória final que Deus também já revelou na sua palavra. Todos nós sabemos como que vai ser o final. Abraçar, irmãos, então, essa esperança que nos está proposta, como a palavra de Deus fala. Viver com os nossos olhos fixos na eternidade. Vivendo a nossa vida aqui hoje, porque nós precisamos, sim, nos alimentar, trabalhar, nós precisamos das nossas tarefas cotidianas, mas sempre que o nosso foco não venha ser a nossa vida passageira daqui, que venha ser a eternidade. Uma eternidade que nos aguarda, irmãos, na presença do Senhor eternamente. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E um dia ele voltará para nos buscar. Um dia ele voltará para selar de forma definitiva a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, como a palavra de Deus fala. Essa esperança que nos está proposta, uma vida nova agora, mas com os olhos em a vitória final, no futuro, uma eternidade na presença do Senhor, como a palavra diz, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, nem morte, mas somente uma alegria perfeita ao lado do Cordeiro que morreu e vive para todo o sempre. Amém?